O que são os ovoides que André Luiz nos traz em seu livro? Todos nós temos ovoides. Ah, o que são ovoides? Boa pergunta. Isso está no livro Libertação, de André Luiz. Ovoides, não é que nós tenhamos ovoides. Ovoides é uma situação que pode acontecer com alguns espíritos. É uma condição extrema. O que acontece conosco? Vamos relembrar aquilo que a gente falou no começo da live de hoje. Nós possuímos o corpo mental. O que é o corpo mental? A imagem que eu tenho de mim mesmo. Imaginemos uma pessoa que ela durante a vida inteira não tem uma perna. Ela tem tanta certeza que ela não tem uma perna que quando chega no mundo espiritual, ela fica sem perna lá. Então você tem uma tendência de, quando você acredita que você tem uma determinada enfermidade, você leva essa enfermidade para o mundo espiritual. Nós nos apresentamos do lado de lá com as características físicas que a gente teve do lado de cá. Agora, existem pessoas que desencarnam, que têm uma enfermidade e chegam lá lindos e maravilhosos, sem ter a enfermidade que durante tanto tempo tiveram. Por quê? Porque não se crê enfermo. Então, quando a pessoa chega do lado de lá, ela chega renovada. Por que isso acontece? Porque eu tenho uma imagem dentro de mim que é o meu corpo mental, o que eu penso que eu sou. Então vamos avançar nessa ideia. Se eu me modelo no que eu penso que eu sou, o que vai acontecer comigo se eu parar de pensar em mim e ficar pensando numa coisa só? Por exemplo, isso é só um exemplo. Eu tenho ódio, eu tenho ódio, eu tenho ódio, muito ódio, muito ódio. Eu tenho tanto ódio, mas tanto ódio, mas tanto ódio, que todos os espaços da minha mente que eu poderia pensar em outras coisas, eles vão ficando como que secundários. E o ódio toma conta da minha cabeça por inteiro. Eu só penso nisso. Mas pode não ser o ódio. Pode ser o medo. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Se eu tiver o pensamento do medo de maneira tão intensa que ocupou toda a minha mente, eu estou também na mesma condição. Mas pode não ser o medo e pode não ser o ódio, pode ser a culpa. Eu tenho culpa, eu tenho culpa, eu tenho culpa. Então, na verdade, todas as vezes que a mente humana se ocupa de um único pensamento, nós estamos numa condição que André Luiz chama de monoideia. O que é monoideia? Uma ideia. Eu só penso uma coisa só. Como eu penso uma coisa só, indague desse espírito qual é a forma que ele tem, como é que ele se vê. Ah, eu não sei mais como é que eu me vejo, eu não sei nada de mim, eu não tenho mais nem lembrança nem de quem eu sou. Não sei nem meu nome, não sei meu nome, não sei de onde eu vim, só sei que eu tenho ódio, eu tenho ódio, eu tenho ódio. O espírito, quando ele passa pela monoideia, ele vai como que perdendo a lucidez das coisas. E o perispírito, que expressa o que o espírito pensa, vai atrofiando. As nossas características humanas, dedos, pernas, braços, elas vão como que atrofiando progressivamente. Até que chega um ponto em que você assume a condição de monoideia, você pensa apenas em uma única coisa o tempo todo, o seu perispírito já não tem mais a forma humana. O seu perispírito foi atrofiando, 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 e ficou na forma como se fosse um grande ovo. Não é um ovinho pequeno, eles são grandes. Quando eu vejo aqueles filmes de Parque dos Dinossauros, que eu vejo aqueles ovos grandes dos dinossauros, ficam um ovoide. Eles são maiores do que um crânio humano, são 50, 60 centímetros. E ali está um espírito que pensa uma única coisa. Eu não sei o que é que ele pensa. Pode ser uma ideia suicida, pode ser um pensamento de ódio, pode ser um remorso, qualquer coisa que me remeta a um pensamento contínuo numa mesma coisa. Aí o espírito atrofia e fica desse jeito. E por que pega uma forma de ovo?
porque essa é a forma que nós mais experimentamos. Ela está tão fortemente gravada dentro de nós, que quando nós não nos ocupamos de pensar como nós somos, ela se impõe. Igual aqui atrás, no nosso corpo físico, a gente tem o cerebelo, que é um cérebro pequeno, que é quem controla nossas funções vitais. A gente não precisa ficar preocupado em mastigar, engolir, fazer digestão, porque o cerebelo cuida dessas funções. Essas funções vitais, elas estão todas guardadas no segundo cérebro que a gente tem, pequenininho, aqui no fundo. Nossa forma de ovo também está numa espécie, entre aspas, numa espécie de cerebelo do perispírito. Então, quando a gente ocupa toda a nossa mente pensando só numa coisa, o nosso corpo físico vai atrofiando, vai, e vira um ovo grande, um ovoide. E a partir do momento que você se torna um ovoide, você tem a tendência de permanecer nessa condição. Segundo André Luiz, eles reagem muito fracamente a um estímulo externo. Olha a frase, muito fracamente. Significa que eles não estão totalmente fechados. Eles reagem, ainda que de maneira fraca, ao que está lá fora. Então, os mentores trabalham os ovoides para que esses espíritos voltem à condição normal. Como? Reencarnação. Mas eles perderam a forma, eu sei. Por isso a encarnação não vai completar. Vai tentar, com um mês, vai abortar, naturalmente, sem precisar que ninguém faça nada. Porque eles não têm estrutura, não têm órgãos, não têm mão, não têm perna, não tem como orientar. Então, aí, cada tentativa progressiva, eles vão retomando a forma física até terem condições lá na frente de conseguir ocupar um corpo humano e ter sucesso num processo reencarnatório. Até lá, eles serão tentativas sucessivas de retorno à condição de espíritos lúcidos. Isso é o que os mentores fazem. Agora, os obsessores fazem diferente. Eles usam os ovoides como se fossem indutores de pensamento. Se de repente eu quero levar alguém ao suicídio, eu pego um ovoide suicida e coloco próximo da pessoa. Ele fica irradiando aquele pensamento e a pessoa fica sendo contaminada por ele. Eu quero que ela odeie, eu pego um ovoide que, isso aqui é ódio. Aí leva, coloca próximo da pessoa e que gera um processo de perturbação terrível. Um ovoide, ele é como se fosse um radiotransmissor de um único pensamento 24 horas por dia. Mas o que é ele? É um espírito como nós, é um irmão nosso que pensou tanto uma coisa só que acabou se tornando apenas um ovoide. Não sei se por aí a gente esclarece, mas é o que está disposto na obra doutrinária sobre ovoides. Detalhe, tudo na vida tem solução. Esses companheiros, com todos os desgastes que tiveram, terão solução, vão se reequilibrar, depois se tornarão espíritos trabalhadores do bem e um dia serão espíritos luminosos, mesmo tendo esse passado complicado para trás. Vão demorar mais, mas também chegarão à luz, tanto quanto qualquer outro. É muito bom o conhecimento, o esclarecimento, para que a gente possa, a partir desse apanhado, criar mecanismo de defesa também, né, Elahá? Sim, é verdade. Mecanismo de defesas. Sim. E quando a gente perceber tudo isso que você foi colocando, a gente já cria mecanismos de defesa. Porque assim como os obsessores implantam um ovoide, os mentores retiram também. Uhum. Só que para retirar você tem que colaborar para que isso seja feito, senão eles implantam e fica na sua casa. Olha o evangelho no lar. É a forma que aquilo que nós estamos pensando, né? Aquilo que nós estamos fazendo, o trabalho no bem, tudo isso é vacina. No livro Libertação, Saldanha promovia a obsessão de Margarida e havia sido determinado que ele ligasse a ela 60 ovoides. Se um já faz essa perturbação, imagine 60. Então era como estava a casa dela.